Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer nós estarmos aqui juntos de novo, tá? A gente está recebendo aí hoje a doutora Fernanda Correia, tá aí do nosso lado aí, diretamente lá do Rio de Janeiro. Ela está nos dando essa honra, né? A gente está junto aqui hoje. E vamos bater um papinho hoje aí sobre as potencialidades do nosso país. Tem muita coisa, né, doutora, que acontece aqui no nosso país e que pouca gente sabe que existe. Pouca gente sabe que... Não faz ideia. Não tem nem ideia. Então, antes da gente começar, eu gostaria de ler aqui o currículozinho da senhora aqui, um pouquinho. Acho que a gente vai levar umas 3 horas aqui para terminar, mas tudo bem, vale a pena o pessoal conhecer o que a gente está falando. Tá bom? Tá certo. Muito obrigada. É uma honra estar aqui nessa entrevista com você. E vai ser um prazer poder falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho dos meus projetos com o público. Obrigada. Ok, então vamos lá. A professora a doutora Fernanda Correia, ela é pós-doutora em Ciências Militares pela ESEMI, doutora em Ciência Política na área de concentração e estudos estratégicos pela Universidade Federal Fluminense, diplomada no curso de Altos Estudos em Política e Estratégia e no curso superior de Defesa pela Escola Superior de Guerra, mestre em História Comparada com ênfase em Relações Internacionais, Segurança e Defesa Nacional, Prodefesa, pela UFRJ. Especialista em História Militar Brasileira, pelo IGHMB, Unirio, graduada em História pela UGF. UGF é a Universidade... Gama Filho. Gama Filho. Foi pesquisadora sênior na linha de pesquisa, planejamento estratégico, gestão de defesa, do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, subordinado ao Estado-Maior do Exército, entre os anos de 2019 e 2020. Foi diretora executiva da Asbragel. Depois a senhora explica para a gente o que é exatamente a Asbragel. Para o biênio 2017-2019. Exerceu a função de assessora na assessoria de planejamento estratégico da estatal Amazul. É bom as pessoas também saberem um pouquinho do que é a Amazul. Entre os anos de 2014 e 2019, possui capacitações em negociação aplicada ao processo de transferência de tecnologia e de prestação de serviços tecnológicos em INCA, é isso? Pelo CENEM. Em energia nuclear pela ABEM, em estratégia marítima pela FEMAR, em estratégia de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, em tríade da inteligência pela inteligência operacional e em segurança e salvaguarda de abordagens em áreas de risco pela ONU. É membro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa e da ABEM, condecorada submarinista honorária pelo Comando das Forças de Submarinos da Marinha do Brasil. Tem experiência em planejamento estratégico, gestão de defesa, think tank, prospecção de tecnologias emergentes e de novos negócios, cenários prospectivos, análise de política internacional e de conjuntura nacional, métodos qualitativos e quantitativos, entre outras. É autora de diversos livros, capítulos de livros e artigos científicos publicados no Brasil e no exterior. Dentre os capítulos de livros se encontram o projeto do submarino nuclear brasileiro, que a gente vai até bater um papo, né, sobre ele aqui. Uma história de ciência, tecnologia e soberania, publicado pela Capax Day, primeira e segunda edições. Submarine Propulsion, Moscow Power to Nuclear, publicado pela editora Indiana Frontier, pela India Publishing. 100 anos, Forças Submarinos pela FGV, projetos de mapeamento da base industrial de defesa, publicado pelo IPEA. É analista de defesa do Núcleo de Estudos Estratégicos de Defesa e Segurança, pesquisadora do Grupo de Estudos em Tecnologias de Defesa e Evolução do Pensamento Estratégico pela Unesp
do Grupo Interoceano, Centro Interdisciplinar de Estudos do Espaço Oceânico pela Unifesp e do Grupo Ciência, Tecnologia e Inovação. Perspectivas e Desafios para o Brasil, patrocinado pelo Comando do Exército Brasileiro. É membro da Comissão Científica do Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais e da revista Intelecto. Já realizou conferências em âmbito nacional e internacional. Bem, até cansou, né, da gente falar aqui um pouquinho, mas vale a pena para que as pessoas elas entendam a extensão e a importância da pessoa que a gente está trazendo aqui para bater um papo hoje, que se propôs aqui a estar conosco conversando um pouquinho. E para iniciar, doutora Fernanda, eu quero lhe passar a palavra e dizer mais uma vez que a senhora é extremamente bem-vinda e estamos aí à sua disposição, e as pessoas daqui a pouco vão começar a mandar alguns questionamentos, algumas perguntas, e a gente vai fazendo aí durante o desenrolar desse bate-papo aí. Em primeiro lugar, eu queria saber, puxa vida, a senhora parou algum tempo assim, como é que conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo, né, de vida? Porque, com certeza, fazer todo esse currículo durante esses poucos anos de vida que, obviamente, a senhora tem, não é para muitos. E aí, parece que a sua vida foi exatamente isso, e parece que a sua paixão é exatamente na área de ciência nuclear. Não é verdade? Com certeza, toda é verdade. A gente tem alguns questionamentos para fazer, a gente tem algumas curiosidades, mas a gente podia iniciar eu estava vendo sobre o projeto submarino nuclear, e demorou muitos anos, né, esse projeto, e finalmente ele está, não sei se ele já foi, parece que ainda não foi lançado, não sei se ele já foi lançado oficialmente, mas por que é que demorou tanto tempo, né? O que é que aconteceu durante todos esses anos, o que é que vem acontecendo, quais foram os principais problemas, os principais enfrentamentos, e o que fizeram, por que é que o Brasil resolveu lançar um submarino nuclear? Então, o projeto submarino nuclear, ele remonta à década de 1970, né? Mais especificamente em 79, quando houve a decisão do presidente Geisel de dar, né, sequência a um projeto de propulsão nuclear. Na verdade, a questão não era nem em si o submarino, mas dominar a tecnologia de propulsão, né? Então, quando teve, na década de 80, começo da década de 80, o apoio da CNEM, a questão era dominar o ciclo do combustível nuclear, né, que era a prioridade, para que depois começasse a se pensar mais nessa área fabril da tecnologia do casco em si. Só que houve muitas descontinuidades, né? Investimento, desinvestimento, outras prioridades, e chegou no início do século do ano 2000 e, infelizmente, a prioridade caiu de 1 para 18 dentro da Marinha. E aí a equipe, né, na década de 90, inclusive, ela já tinha sido transferida, a equipe que estava desenvolvendo o submarino lá em Aramá, ela foi transferida para a INB, para, na verdade, dominar essa tecnologia do combustível nuclear, e graças à manutenção desse conhecimento, né, dessa equipe que foi para a INB, em 2009, quando houve essa retomada, esse conhecimento havia sido mantido, né? E pôde também, inclusive, ser transferido, enfim, para as próximas gerações que estão aí, né, na luta para colocar esse submarino, para desenvolver esse submarino. Só que a questão toda era queimar etapas, porque quando você trabalha com tecnologias, né? Você pensa em como vai desenvolver ou como vai adquirir. Então, você tem a aquisição, as aquisições tecnológicas, que você pode fazer compras de oportunidade,
cooperação tecnológica, transferência de tecnologia, importação de cérebros, você pode fazer joint ventures, consórcios, enfim, tem uma infinidade de formas que você pode, né, que os governos podem adotar para adquirir tecnologias. E para queimar etapas nesse processo de desenvolvimento autônomo do submarino nuclear, porque senão ele ia demorar mais ainda, foi feito o acordo com a França, né, em 2008, 2009, para que transferisse tecnologias para o submarino nuclear, não na parte nuclear, mas na parte do sistema de plataforma, ou seja, do casco interno, casco resistente. E aí foi criada uma estrutura enorme na França, né, para poder transferir conhecimentos que nós, de projeto de submarino, que nós até então não tínhamos, né, e, enfim, dentro do pacote robusto do submarino nuclear veio também os convencionais. Então, houve os 4 convencionais, que é o sistema diesel-elétrico, e o sistema de plataforma do submarino nuclear, até porque é inconstitucional da própria França transferir tecnologia nuclear para qualquer país. Mas essa parte, felizmente, graças ao programa nuclear brasileiro, né, que também remonta à década de 70, quando houve a decisão de construir Angra 2, porque Angra 1 foi feito um acordo com a Westinghouse, com os Estados Unidos, no final da década de 60, mas o programa nuclear brasileiro em si, né, que é o programa civil de construção de usina, de conhecimento do domínio da tecnologia nuclear, ele vem da década de 70, a partir da construção de Angra 2, com um acordo com a Alemanha, nós vamos ter no século XXI o Brasil dominando a tecnologia nuclear, né, que ela permeia entre essa área civil e essa área militar. E durante esse período, houve muita baixa de orçamento, principalmente nas mudanças de governo, quando saiu do governo militar, que passou naquela transição de 85 para 90, 92, houve alguma queda grande de investimentos por parte do governo brasileiro? Houve, porque houve uma questão de redução de prioridade, mas a gente tem que ter em conta também, inclusive o professor Zaberucha, se eu não me engano, da Universidade Federal de Pernambuco, ele escreveu um livro chamado Frágil Democracia, em que ele fez um gráfico apontando, né, comparando, na verdade, os gastos em defesa do governo militar com o governo Sarney, né? E que no governo Sarney, que foi quando se inaugurou, inclusive, a primeira cascata do submarino nuclear, enfim, houve mais investimento na área de defesa do que todo o período do governo militar, né? Então, a partir do governo Collor, no meu livro sobre o submarino nuclear, eu faço um registro um registro histórico, né? Documental de como houve essa condução a cada gestão governamental, né, a cada presidente. E a partir do governo Collor até o governo Fernando Henrique, a prioridade do submarino nuclear na Marinha, infelizmente, era muito reduzida, né? Até porque houve outras questões que o governo entendeu que seriam mais prioritárias. Então, o investimento em si caiu muito, 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 a ponto da equipe ter que ser transferida para a INB, né? Aquela equipe que estava lá em Aramá, desenvolvendo essa parte do sistema de produção, enfim. E nós vamos ter nesse processo aí, a partir de 2008, 2009, a retomada, né? Primeiramente, a discussão em si foi colocada na época do apagão, né? O apagão de energia elétrica que nós tivemos na região sudeste, ela tornou viável novamente, em nível político, a discussão sobre a energia nuclear. A energia nuclear em si, ela tinha uma prioridade baixa em todos esses governos anteriores. Mas como Angra 2 entrou em operação naquela época e ela foi sozinha, né, alimentada por Angra 1,
e alimentada por Angra 1, capaz de suprir as demandas de eletricidade na região sudeste, né? Então a comunidade científica ela conseguiu novamente tornar a energia nuclear, né, dentro do debate político, né? E isso fez com que as pessoas repensassem sobre todos os ramos que a energia nuclear ela pode entrar, não só na área civil, quanto na área militar. Então, historicamente, no primeiro governo Lula, por exemplo, não houve. Foi uma promessa de campanha, tá? De todos os candidatos à presidência, a energia nuclear e o submarino nuclear, tá? No primeiro governo Lula não houve maiores investimentos em termos de defesa e do submarino nuclear. Mas a partir do segundo mandato dele, aí o investimento foi maciço, a ponto de fechar esse acordo, não só com o submarino nuclear, mas também com o Gripen. Com o Gripen não, houve a retomada das negociações com o Gripen e também com a questão do Guarani no Exército. Então, houve um maior investimento, aumento de soldo, essas coisas, né? No governo Dilma, eu já não peguei no meu livro, né, peguei um pouquinho do começo, mas o viés dela era por uma questão mais de relações trabalhistas, de retomada da questão industrial, ela não tinha essa prioridade em termos de defesa, de investimento em tecnologias de defesa em si, não via com prioridade essa pasta, né? E a partir daí nós vamos ter no governo Temer, né, uma retomada disso, tá? Dessa relação, dessa construção tanto da energia nuclear quanto do submarino nuclear. E agora no governo Bolsonaro, né, total autonomia para as Forças Armadas para desenvolverem suas capacitações, suas capacidades militares e fazer as aquisições que julgarem necessárias. Então há um processo histórico aí, né, de investimento, desinvestimento, prioritário, não é prioritário, e isso justifica porque esses projetos tão antigos demoram tanto para ser construídos, né, para serem concluídos, na verdade. Doutora Fernanda, qual que é basicamente a grande diferença entre um submarino nuclear e um submarino comum? O submarino, o sistema, na verdade, é o sistema de propulsão, né? O sistema convencional que a gente fala, ele é um motor diesel elétrico, alimentado por um motor diesel e eletricidade. E o sistema de propulsão, na verdade, é um reator nuclear dentro de um submarino. A diferença é essa. Só que a questão é o nível de profundidade que um submarino ele é capaz de atingir. Submarino nuclear, no caso, a profundidade dele é maior, a velocidade dele é maior, a questão dos ruídos, né, que você tem com o submarino dentro d'água. O submarino nuclear, ele, por exemplo, tem submarinos nucleares nos Estados Unidos que eles demoram 30 anos para terem, né, serem comissionados, na verdade. Então, praticamente a vida útil do submarino todo, e o reator ele não precisa ser recarregado. Isso é fantástico, né, porque você tem a questão do elemento surpresa, né, que o submarino convencional ele precisa vir à superfície para poder trocar a bateria. Submarino, e sem falar também no tamanho, né? Eu tive a oportunidade de visitar lá quando estava ainda em construção, e ele é imenso, né? Sim, ele é bem maior e a quantidade de tripulantes também é bem maior, né? E isso é também um elemento dissuasório, né? Porque quando você tem um submarino nuclear, exatamente pelo caráter, né, de surpresa, você não sabe aonde ele está. E ele pode promover um ataque, mesmo ele não sendo missilístico, né, mesmo ele não lançando mísseis nucleares, só o fato do oponente não saber aonde ele está já dissuade, já evita que alguém possa promover algum ataque, alguma, né, uma reação em relação ao outro. Então, é um elemento dissuasório.
Quantos países no mundo, a senhora sabe, tem essa informação, é provável que sim, que tem submarino? Isso, que tem submarino nuclear. Olha, nós temos os principais países com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? E isso implica Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra, e temos também a Índia, né? A Índia agora ela tem submarinos nucleares. Então, o Brasil está entrando num seleto grupo de países que dominam tanto a tecnologia quanto também a arte, né? A arte da guerra submarinista. É fantástico. Eu acredito que pouca gente, já tem gente fazendo pergunta aqui, mas daqui a pouco a gente passa. Acredito que pouca gente no país saiba dessa grandiosidade que existe em nosso país, das coisas. Eu tive a oportunidade agora no nosso curso, na melhor turma que a ESG já possuiu, né? A segunda. E a gente teve a oportunidade de conhecer, e aí eu queria falar um pouquinho sobre aquele projeto Sirius lá, né? Uhum. Ouvi falar que parece que aquele projeto lá, ele é um dos 5 maiores do mundo, assim, parece que o 5º maior existente no mundo, ou é na América Latina, não sei. E não sei se você podia falar melhor para a gente do acelerador de partículas, né? Onde fica, qual a importância desse aí para o país, e se ele é exclusivamente brasileiro ou tem participação de algum outro país. Esse projeto ele é fantástico e coloca o Brasil também em um dos seletos grupos da comunidade científica internacional, né, de poder fazer análise de materiais, né, em nível... eu não sei nem falar se não é subatômico, né, mas consegue fazer análise de partículas, né, que são importantíssimas para a indústria alimentícia, para a indústria farmacêutica, para a medicina, né, enfim, para fármacos. Então, é um sistema que trabalha com base de dados aberta, você pode ter um cientista, inclusive de outras regiões, de várias, né, indústrias, que podem ir lá fazer suas pesquisas, né, enfim, é um projeto que coloca o Brasil num grupo da comunidade internacional que entende realmente de nanopartículas. Assim, eu não tenho o domínio técnico tanto do acelerador de partículas porque ele pertence ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, e Inovação. Então, mas é um grande parceiro, ele fica em Campinas, é um grande parceiro, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Defesa, né? E, inclusive, é uma região, a Campinas, essa região ali de São Paulo, né, ela abriga esses berços tecnológicos, né, não só dessa área, né, mas também da área nuclear. Então, você vai ter ali o submarino nuclear, você tem ali também essa parte que fornece tecnologias, né, no CERN para o acelerador de partículas. Eu também estive lá quando eu fiz o curso, né? E se eu não me engano, eu fui com a sua turma também, né? Para visitar o acelerador de partículas e fiquei assim também maravilhada com o grau, o nível, a complexidade científica, tecnológica que o Brasil ele é capaz de alcançar, né? Que é capaz de desenvolver. A gente vê que a gente não precisa... eu falei um pouco das formas, no começo da minha fala, sobre as aquisições tecnológicas, né? E a gente consegue fazer desenvolvimento autônomo, né? Como, por exemplo, o acelerador de partículas, com recursos próprios, com empresas brasileiras, né, e com um índice de nacionalização bem alto. Isso é o importante. Então, não só nesse projeto, como também em todos os outros. Né? A obtenção, fazer uma análise
no índice de nacionalização, para a gente entender o quão o Brasil, o quão as indústrias brasileiras elas são capazes de suprir as demandas de projetos grandiosos como esse. Eu fiquei assim impressionado com o tamanho daquela coisa, né? Aquela gigantesco aquilo ali. Eu não sei, eu não lembro exatamente qual o raio dele, assim, daquela circunferência lá, mas é gigantesco. É uma coisa. Depois eu vou até postar umas fotos lá do acelerador que a gente tirou lá, só para o pessoal ter uma noção. Mas eu me senti como se eu tivesse naqueles filmes de ficção científica, né? E ver lá dentro aqueles tubos grandes e onde vai passar, na realidade, a partícula fica ali em infinita velocidade ali, coisa impressionante. Então, eu fiquei... A gente vê nessas coisas, a gente vê o quanto o Brasil é grande e o quanto pouca gente tem acesso, né, conhece essas coisas. Sim. Eu fiquei... lá em São Paulo também, a gente foi na Embraer, a gente conheceu a Embraer ali e ver a tecnologia existente no país, né? E principalmente os recursos humanos que nós temos, né? A quantidade de gente, de cientistas, de produção científica que nós temos é impressionante. De verdade, é uma coisa que impressiona. Mas eu queria fazer uma perguntinha. Vamos lá. Em termos de defesa, como é que a gente podia classificar o Brasil comparando os Estados Unidos? Não, vamos deixar os Estados Unidos de fora aí, porque os Estados Unidos está no nível ainda bem mais à frente. Mas no restante dos países na América, aqui na América do Sul e na América Latina também, e na própria América do Norte, né? A gente pode estar aí do México aqui para cá. Então, o Canadá, que não se preocupa, não tem uma força armada tão grande e tão gigantesca, mas já tem muita tecnologia também. Então, como se posiciona hoje o Brasil nesse cenário? Nós temos os rankings, né, que se faz anual, que demonstra o gasto, né, o gasto em defesa. E na América Latina, o Brasil ele se posiciona como se não o maior, é um dos maiores gastos, né? Tanto da América Latina quanto também a nível mundial, os maiores gastos em defesa do Brasil. Mas comparativamente, a gente tá falando de gasto, né? Mas em termos de tecnologia e defesa, por exemplo, em que nível mais ou menos nós poderíamos nos colocar? Sabendo, agora vamos falar dos Estados Unidos. Estados Unidos é 10, então o Brasil estaria ali mais ou menos como em relação aos outros países? Olha, eu não saberia dar números assim, né? Mas nós temos uma capacidade científica, porque a questão toda, quando você dimensiona o nível tecnológico, você pensa em gastos em defesa, você pensa em capacitação tecnológica, né? Isso inclui recursos humanos, você pensa em materiais, em tecnologias que você vai precisar dominar, né? O acesso a mercados. Então, quer dizer, o Brasil ele tem uma boa circulação internacional que o favorece a aquisição de peças, materiais, tecnologias que o coloquem numa posição bem significativa, né, no desenvolvimento tecnológico. E nós temos capacidade, nós temos indústria, né? A questão toda no Brasil é que nós temos um problema que é até uma das coisas que eu trabalho, né? Que é a questão da articulação entre o que se produz e o que chega no mercado. Então, a gente produz muita inovação no Brasil, mas essas inovações elas não conseguem chegar no mercado. Então, o que a gente exporta
né, em termos de tecnologias de defesa, se limita a poucas indústrias. Então, isso tem que ser revertido por meio de financiamento, por meio do apoio do Estado, né, por meio de uma maior articulação, a gente chama de hélice tripla, que é o governo, as universidades e as empresas que possam promover a inovação e fazer com que essa inovação se transforme num produto a ser exportado. Né? Falta uma maior articulação por parte do Estado, isso vem sendo trabalhado bastante pela Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, para que possa haver um financiamento, para que possa haver produtos a serem exportados, né? Para que haja um maior, inclusive a nível nacional agora, um maior índice de nacionalização, por exemplo. Mas em termos de capacidade tecnológica, nós temos que pensar em muitas variáveis aí, que incluem principalmente recursos humanos. E isso é uma coisa que na área de defesa a gente precisa investir mais. E precisa investir também as indústrias, né? Tanto as indústrias estatais quanto as indústrias privadas, elas precisam desenvolver nichos de ciência, tecnologia e inovação dentro das suas estruturas. Porque muitas dessas empresas, elas optam, né, por fazer bens de capital, fazer aquisições, do que desenvolver produtos internamente, autonomamente. E isso é prejudicial. Né? E isso precisa ser levado em consideração. As empresas em si, elas precisam ter em mente que elas precisam participar, as pequenas, as médias e as grandes, tá? Elas precisam participar mais dessa produção científica, tecnológica. E se não houver esse nicho dentro das empresas, que elas se apoiem nas universidades, né? Que elas captem esses recursos humanos disponíveis dentro das universidades. Doutora Fernanda, pouca gente no país sabe dos limites do Brasil. Quando a gente fala de limite marítimo, nós temos 200 milhas de mar aí que pertence ao nosso país e que muitos países ainda nem gostam disso, porque é um dos maiores do mundo, se não for o maior, essa área territorial que o Brasil avança. E a gente estava vendo sobre o projeto, a estatal Amazul. Uhum. Explica para a gente o que é isso aí. A Amazul, ela é uma empresa, né, que foi criada em 2013, né, na verdade ela foi ativada em 2013, e felizmente eu tive a felicidade de fazer parte do seu quadro de funcionários na assessoria de planejamento estratégico em 2014 até dezembro, né, por questões de fim de contrato, até dezembro de 2019. Ela se chama Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, né, e ela foi criada especificamente na época para gerenciar o projeto do submarino nuclear brasileiro. Então, lembra que eu falei que foi criada uma escola de projetos, né, toda uma infraestrutura na França. Boa parte, né, do pessoal que foi capacitado na França por meio dessa escola de projetos de submarinos, ela foi trabalhar na Amazul, né, para poder transmitir e desenvolver o projeto do submarino nuclear junto com a Marinha do Brasil por meio da Coordenadoria Geral do PROSUB, né, Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Então, hoje ela atua em outros projetos, né, mas o foco principal dela é o gerenciamento do projeto do submarino nuclear brasileiro. Então, ela atua na área civil, na área militar, né, na área de projeto. Ela é uma empresa de projeto, uma estatal, 100% estatal, vinculada ao Ministério da Defesa, para gerenciar projetos nucleares, civis e militares. O que é exatamente a Amazônia Azul? A Amazônia Azul, né, o almirante Guimarães Carvalho, né, porque ele foi o comandante, primeiro comandante da Marinha depois que acabou o Ministério da Marinha, né, ele teve a felicidade de fazer uma comparação que pegou na sociedade quando ele comparou, né, as riquezas que a gente tem no mar e a necessidade de também se olhar o mar da mesma forma que a gente olhava
a Amazônia Verde. E por isso a Amazônia Azul. Então, ou seja, existe uma Amazônia